Falar sobre os riscos dos remédios da calvície. Gente, a calvície ela vai acometer mais de 50% dos homens. Talvez a calvície seja uma das poucas situações que é mais comum do que a dificuldade de ereção, a disfunção erétil. E aí existe sempre esse medo e até, de certa forma, um mito de que os remédios, todos os remédios da calvície, eles causam, deixam o homem broxa, né? Deixa o homem com disfunção erétil. E eu queria saber de vocês, né? Quem aí é calvo? Quem aí toma algum desses medicamentos? E se você toma, o que você já sentiu, né? Então, eu quero trazer para você, gente, que a calvície, gente, ela tem um forte componente genético, né? Então, se o sujeito tem um pai ou os tios que são calvos ou carecas, a chance dele ficar também é absurdamente grande. Saibam que as mulheres também podem ficar calvas, né? Vão perdendo ali um pouco do cabelo, mas é bem menos frequente do que os homens. E aí, hoje em dia, a gente tem essa preocupação com a parte estética, né? Que é normal. E muitos homens que têm esse componente aí genético começam a perder o cabelo ali a partir dos 20 anos de idade, 20 ou de 30. Isso costuma trazer ali uma grande ansiedade, preocupação e pode, eventualmente, fazer com que o sujeito vá ter também um problema de confiança e de autoestima. Então, basicamente, meus amigos, os remédios para calvície, existem dois principais, que são os medicamentos chamados hormonais, como a finasterida e a dutasterida, vou já falar um pouco delas. E existem alguns vasodilatadores, como é o caso do minoxidil. Então já adianto que nem todo medicamento para calvície vai deixar o cara broxa, né? O minoxidil, por exemplo, não tem nenhum tipo de efeito em deixar o homem com pior rendimento. Ele é um vasodilatador, não vai trazer maiores problemas. Agora, a finasterida e a dutasterida tem que ter muito cuidado, porque elas mexem nos hormônios que são hormônios não diretamente relacionados à ereção, mas indiretamente. Então, a testosterona, gente, ela é convertida, né, tanto em dihidrotestosterona como em estradiol. São os dois principais metabólitos aí da testosterona. E a gente sabe que a dihidrotestosterona ela tem um forte poder androgênico. Ela ajuda o homem a desenvolver os caracteres, as características masculinas, como ter barba, como, né, crescer a próstata, como crescer o pênis durante ali a fase do desenvolvimento embrionário. E certamente também ajuda o homem a perder o cabelo, esse desenvolvimento aqui dos folículos pilosos, né, dos folículos que têm o cabelo, quando você tem ali um excesso de efeito da dihidrotestosterona, isso costuma aumentar a oleosidade, costuma aumentar a queda de cabelo em quem tem ali uma tendência. Então é por isso que quando você toma esse remédio, você vai diminuir a dihidrotestosterona, e esse é o remédio mais eficiente para prevenir a queda de cabelo. Só que, por outro lado, aí onde está o problema, cerca de 15 a 20% dos homens vão ter queixas sexuais tomando esses remédios. Não se sabe ao certo o mecanismo, mas parece que a dihidrotestosterona é um forte estimulante do nosso desejo, diretamente no nosso cérebro. Então, se você baixa a quantidade ali desse remédio, dessa substância, né, da dihidrotestosterona, isso pode trazer repercussões sexuais. Eu costumo dizer também que esse mesmo medicamento, finasterida e dutasterida, também é utilizado para o crescimento benigno da próstata. E geralmente, nesse cenário, tem que ser utilizado em doses ainda mais altas. E eu digo que para quem tem problema de próstata, a finasterida, às vezes é um medicamento muito importante, mas ela traz ainda mais um perfil de efeitos colaterais. Então esse é o problema. Para a calvície, costuma ser menos intenso porque as doses são mais baixas. Mas também traz, meus amigos. Então é importante, se você é mais jovem, se você já tem alguma queixa sexual, você conversa com o seu médico lá que vai te prescrever esse remédio para calvície. E aí você precisa observar, porque nem todo mundo que toma esses remédios vão desenvolver esses efeitos colaterais. Agora, caso você observe que haja uma diminuição, aí você tem que descobrir, né, tem que discutir com o seu médico, já que nós não estamos falando de uma questão de vida ou morte, né, a questão da calvície. É uma questão de preferência. Você vai ter que escolher qual é o mal menor. Se é ficar careca ou se é ficar com alguma queixa sexual. E aí você vai ter que contrabalancear isso aí. É uma decisão compartilhada.
Tem homens que tomam e não sentem nada e aí conseguem ter os melhores dos dois mundos. Mas se você sente alguma coisa com o remédio, meu amigo, aí a má notícia é que você vai ter que, às vezes, abrir mão um pouco ali da sua cabeleira. É claro que existem também os outros tratamentos que não são a base dos tratamentos hormonais, que não mexem com a finasterida e com a dutasterida. Por exemplo, existe o minoxidil, inclusive tópico. Existe também a finasterida e a dutasterida sendo tópica, tá? Mas tópica, que você passa direto no seu couro cabeludo, não tem a mesma eficiência. Então, isso aí você vai trabalhando lá com o seu médico, né? Os tricologistas, os dermatologistas, cirurgiões plásticos, para você ver isso aí. Inclusive, o próprio transplante capilar, gente, é um problema, né? Porque o transplante capilar ele é altamente eficiente, ele tem resultados cada vez melhores. Só que para ajudar com que os cabelos que você pegue de um lado, né, e vai fazer um transplante literalmente, para que eles peguem, para que o transplante funcione bem, você também precisa tomar esses remédios. Então eu vejo vários homens que são acompanhados por mim, que estão ali no processo de fazer o transplante. E aí, geralmente, o médico não abre mão dele usar por pelo menos 6 meses. Isso tem que ser muito bem discutido, que se você não usar esse remédio, pode diminuir o efeito lá do transplante e você acabar não ficando tão satisfeito. Mas é uma coisa que, idealmente, deve ser discutida antes. E aí você pode perguntar, mas doutor, mas esse remédio, se eu parar, as coisas voltam a ser como era antes? 99% das vezes, sim. Porque esse remédio ele vai ter ali uma ação de bloquear a dihidrotestosterona. Quando você para de tomar, daqui a algum tempo, a dihidrotestosterona volta a ser como era antes. Existem uns efeitos colaterais que são graves e são raros, que é o que a gente chama de síndrome pós-finasterida, que é o sujeito que toma ali aquele medicamento, mas mesmo quando ele suspende, persistem os efeitos colaterais. Isso ainda é um enigma na medicina, como que é possível isso acontecer. Existem algumas hipóteses. A primeira é de uma desregulação da produção e do estímulo dos neurônios que são estimulados por esse hormônio. Existe, inclusive, uma hipótese de que não seja alguma coisa meramente ali biológica do remédio, mas que tenha um forte componente psicológico também. O sujeito que desenvolve essa síndrome, geralmente ele já tinha queixas antes, e parece que quando ele tem gatilhos relacionados ao remédio, a ansiedade, a preocupação aumenta absurdamente e ele fica ali mais preso, não consegue sair. E é interessante que essa síndrome ela só é reportada para a finasterida, que a finasterida é um medicamento mais clássico, mais utilizado. Ele até é menos potente do que a dutasterida, mas ele tem uma longuíssima ação. Então, quando você para de tomar a finasterida, tem que esperar pelo menos 2 semanas aí para que ela saia do seu corpo. Já a dutasterida, ela é mais potente e tem uma ação mais rápida. Na hora que você para, cerca de 2, 3 dias depois, ela já está fora do seu sistema. Então é por isso, inclusive, que a maior parte dos dermatologistas e tricologistas estão migrando ali da finasterida para a dutasterida, que é mais potente e tem uma duração, uma ação mais curta, chegando a zero, praticamente zero, a chance de você ter ali uma síndrome pós-dutasterida, que não é tão descrita. Né? Então, comente aqui para mim se você prefere ficar careca ou ficar broxa, né? Não é bem assim, né, gente? Mas comente aí qual é o mal menor para você. Os dermatologistas e os tricologistas, eles são conscientes desse efeito colateral que pode acontecer. Eles têm essa preocupação, eles geralmente conversam com os pacientes sobre esse cenário para tentar minimizar. Né? E é claro que novas tecnologias como laser, aplicação local de medicamentos e estimulantes para que o folículo piloso, para que o pelo cresça forte e não fique caindo tanto, é bem interessante. Então, um dos fenômenos, né, dessa alopécia androgenética, né, que é o nome científico da calvície, está relacionado a um excesso de andrógenos, excesso de hormônios masculinos. Como eu falei, é o excesso de dihidrotestosterona que vem como uma consequência do excesso de testosterona que faz o sujeito ter a queda de cabelo. Então, tem uma certa verdade, né, do sujeito careca ele ter mais hormônios, ser mais masculinizado, mais agressivo, mas é claro que as questões comportamentais elas não se resumem como um determinismo dos hormônios.
Então tem cara que pode ser super agressivo, super masculino e ter, né, não ser careca. Isso não... É claro que na medicina e na vida, na biologia masculina, não existe um determinismo. Ninguém consegue dizer como é que o cara vai ser. Muito tem a ver do ambiente, muito tem a ver dos valores que são ensinados a esse homem. Tá? Então, infelizmente, meus amigos, não tem essa dos caras que ela gostam mais, não é bem assim. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.